letrinha imperativa. Foi? Pronto. Então vamos lá, galera. Basicamente, eu vou ensinar um pouquinho para vocês aqui de como vocês vão interagir lá na sede com os clientes, com os membros, enfim. Vai ser bem rapidinho, mas para vocês entenderem um panorama geral de como se comportar. Aí eu vou pedir a participação de vocês em alguns momentos aqui para vocês até falarem quais as dúvidas de vocês e até como atenderem o cliente também, beleza? Então, vou começar aqui. Primeiramente, eu vou falar para vocês a diferença entre online e presencial, porque inclusive tem membro aqui na chamada para tomar capacitação também. Antes a gente tinha só o gerente de vendas ali em contato com o cliente, né, no online. Porque a gente não recebia o cliente e tudo mais, o cliente pegava o endereço ou o telefone no site, no Instagram, e já ligava diretamente para o gerente de vendas. Então, ninguém fora o gerente de vendas tinha esse contato com a empresa, né? E agora a gente vai ter esse contato com a empresa, eu digo a gente, todo mundo, né? Tanto os membros quanto os trainees, os membros mais de recepção mesmo, daquele contato direto, de quando o cliente chega e tudo mais, e os trainees por meio do telefone. Então, eu vou falar para vocês mais ou menos como é que vai ser isso, beleza? E aí, como funciona esse atendimento inicial? Quando o cliente chega lá na sede, né, a gente precisa, primeiramente, entender o que está se passando com ele, tipo, o que ele quer, o que ele está esperando da gente. Às vezes o cliente vai, tipo, não entende muito bem o que a gente entrega, qual o serviço da gente. E aí, muitas vezes pode não ser o que a gente faz mesmo. Às vezes a gente faz, mas a gente precisa entender para fazer aquela viabilidade boa, para a gente também não deixar, por exemplo, o gerente de vendas, que é quem vai entrar em contato com ele depois, sem informação. Então, a gente precisa ouvir muito bem, saber filtrar, saber o que está faltando também para eu pegar de informação para passar para a DMKT, e depois fazer esse trâmite também. Então, o objetivo é justamente a gente ter a satisfação do cliente primeiro, né? Então, ouvir tudo que ele tem a dizer e pegar todos os insumos necessários para poder estar passando para a próxima fase. Quem é contato cliente? É Danilo e Argos? Opa, não, Iago, só Ah, dando uma beleza. passada aí mesmo. É bom que você esteja aqui, então qualquer coisa você me completa, viu? Beleza. E aí, o que a gente precisa fazer quando o cliente chega? Então, o cliente chegou lá na sede, o que eu preciso pegar dele? Então, primeiro de tudo, nome e sobrenome, até porque você vai usar isso nas técnicas de rapport, né? Então, o cliente falou o nome dele ali, as pessoas gostam que falem o nome delas, porque elas se sentem importantes. Então, fazer isso com o cliente é muito bom. Então, ele falou ali o nome dele, aí depois, sei lá, 2 minutos depois, você fala, ah, não, senhora fulana. Ela vai saber que ela está sendo ouvida, sabe? Então, já é uma técnica ali para poder fazer contato com o cliente. O telefone é muito importante, porque você vai precisar disso para passar para o gerente de vendas, porque ele precisa fazer a ligação, né, para o cliente depois, para acertar tudo direitinho, se tiver faltando alguma informação do projeto. E a descrição do projeto. E aí o cliente vai falar o que ele precisa para você, né? Ah, eu preciso fazer uma planta, preciso fazer... Normalmente ele não chega falando assim, ah, eu preciso de um projeto de águas, eu preciso de um projeto elétrico. É muito difícil a gente chegar, são mais em pessoas que já estão no ramo que chegam assim. Mas normalmente o cliente chega, por exemplo, lá na sede e fala, por exemplo, ontem eu recebi uma cliente que ela falou, ah, olha, o meu vizinho invadiu meu terreno e aí eu quero comprovar isso, eu quero ir lá fazer um laudo, não sei o que lá. E aí eu tive que filtrar bastante para entender o que a gente podia ajudar ela e o que a gente não entregava que a gente poderia passar para outro parceiro, por exemplo. Então, se vocês ainda não tiverem esse feeling lá no contato, vocês podem anotar tudo que ela está falando e depois conversar, passar tudo direitinho para o gerente de vendas ou para um gerente de projetos, que eles vão dizer para vocês o que realmente se encaixa no nosso serviço ou não, beleza? Mas anota tudo direitinho, interage com o cliente para poder entender realmente o que ele quer. E perguntar, por último, como a pessoa soube da Getop, porque isso é importante, por exemplo,
para nossos canais. Então, se aquele cliente veio por indicação de outra pessoa, quer dizer que o nosso serviço está sendo bom, a gente pode investir em reincidência. Se ele está vindo do site, exatamente, ter esse feedback, né? Tá vindo do site, tá vindo do Instagram, porque a gente pode investir também mais nessas mídias, então a gente precisa saber também de onde é que o cliente está vindo. Até então, alguma dúvida? Todo mundo de boa, né? Desculpa. E aí, como é que eu trato o cliente quando ele chega na sede? Então, o cliente chega na sede, eu não vou, tipo, ficar seguindo o roteiro, assim, muito robotizado, sabe? Então, a gente tem algumas técnicas, a gente chama uma técnica de rapport, que é a técnica de conexão com o cliente. Então, o que é que eu posso usar para me conectar com o cliente? Primeiro, tem aquilo que eu falei do nome, né? Então, o cliente fala o nome dele, você grava aquele nome, e aí, durante a conversa, você vai falando o nome dele, porque isso cria uma conexão, o cliente se sente importante enquanto você está conversando. Educação nunca é demais, então tenho sempre educação. Uma coisa que a gente fala muito aqui é que quando você está ali na frente, ou em qualquer lugar com a blusa da G-Top, você não é você. Então, por exemplo, não é Malu, não é Ravel, não é Gego que está aí. Não é você, é a G-Top. Então, se você trata um cliente mal, não é você que está tratando mal, é a empresa. Então, e a gente não admite isso, né? Então, sejam educados a falar. Às vezes o cliente vai chegar para reclamar com vocês, eu vou falar um pouquinho no telefone, né? Às vezes o cliente vai chegar e vai dizer, eu vim aqui pedir um projeto e ninguém falou comigo, já tem mais de 2 meses e tal, e eu quero uma solução para isso. Mantenha calma, respira. Às vezes não é com você, muito provavelmente não vai ser com algum gerente de vendas ou algum gerente de projetos. E tenta entender o que é que ele está falando para você passar para a pessoa responsável. E aí você respira e fala, não, entendo o senhor, não sei por que isso está acontecendo, vou procurar saber. Eu, pessoalmente, vou falar com a pessoa responsável para entender sua situação e vou dizer para ela entrar em contato com o senhor assim que possível e ficar calmo, se manter calmo com isso, sabe? Não adianta você retrucar o cliente, porque provavelmente você não está entendendo o que ele está falando, ou ele também não vai entender o que você está falando, e vai gerar algo que a gente não gosta muito, tá? E aquela forma de falar, né? Então, sempre tá na formalidade. Tem alguns clientes que não gostam tanto disso, realmente é de feeling ali, de sentir mesmo durante a conversa. Então, por exemplo, quando eu era gerente de projetos, eu tratava todo mundo de senhor e senhora, né? O padrão é esse, senhor e senhora. Mas às vezes eu falava com o cliente, a senhora, não sei o que lá, a senhora tá no céu. Tipo, acontece, sabe? De o cliente não querer tanta formalidade assim. De falar, me desculpa, é você e tudo mais. E ir sentindo ali aquela pessoa durante a conversa, sabe? De se ela gostar mais de ser tratada da formalidade ou não. Então, acontece. Mas a educação é essencial. Outra técnica de raporte bom é o espelhamento. Obviamente, você não vai fazer isso o tempo todo, porque se torna um pouco chato, né? Mas se eu tô falando contigo aqui, tô falando com você e tudo mais, aí às vezes a pessoa faz um gesto para um lado ou tá numa posição específica, aí você fazer algo parecido com aquilo meio que traz uma conexão. Isso é estudado e comprovado, inclusive. Você não vai fazer isso o tempo todo, mas um gesto ou outro acaba levando a pessoa a se conectar com você ali naquele momento. Beleza? Até então é isso. E outra coisa que eu queria falar, se o cliente chega na sede, aí ele fala, vou perguntar a vocês, né? Vou ver quem responde aí. Se o cliente chega na sede e fala assim, eu quero um projeto de águas e minha casa é assim, assado, eu quero saber quanto é. O que vocês falariam aí? Não tem resposta errada, tá, gente? Vocês estão aprendendo. Que teria que ver, né? Primeiro fazer o orçamento. Não dá para falar o valor assim de cara, né? Eu acho. Teria que analisar tudo. Exatamente. Normalmente a gente fala assim, olha, eu não trabalho, às vezes trabalha, né? Às vezes eu gerente de vendas ali, mas enfim. Caso você não seja gerente de vendas, você fala, eu não trabalho com essa precificação, normalmente é o pessoal de marketing que faz isso. Eu não tenho um valor médio assim na cabeça, porque depende muito do projeto do senhor. Então, a gente vai calcular direitinho, vai ver a área quadrada, quantos pavimentos tem, vai ver realmente o que o senhor precisa, a complexidade do projeto, e aí te passa esse valor
mas a gente garante que não vai ser nada que seja exorbitante para o senhor, a gente quer algo que seja bom para você e para mim. Então, normalmente é assim que a gente responde. Se eu estiver errada, você me fala, viu? Mas eu acho que eu não tô. Mas, normalmente é assim. E aí, normalmente, o cliente fala, né, quando tá lá no atendimento, com quanto tempo, então, o gerente vai ligar para mim, como é que vai ser isso? Normalmente são 48 horas de prazo que a gente dá para o cliente, mas marketing acho que está fazendo em 24, né, Iago? Confirma para mim. De retorno para o cliente? Isso. Não, são 48 mesmo. Pronto, então é isso. 24 é o tempo que o GP tem para passar o cronograma para a gente. Sim, tranquilo. Então é isso, o cliente vai falar quanto tempo, ó, ele tem 48 horas para entrar em contato com o senhor e ver tudo direitinho acerca do projeto. Você pode falar, mas eu vou falar com ele, vou passar direto aqui para poder ser mais rápido, mas normalmente o prazo é esse, então já deixar o cliente também ciente. Isso serve para os clientes que ligarem para a sede também. Beleza? E aí, falando do telefone. Anúncio para vocês. Quem atende telefone é trainee. Então, vocês vão estar na sede, o telefone vai tocar, aí alguém vai falar trainee, porque o trainee precisa atender o telefone. E aí eu vou até treinar algumas coisas com vocês aqui e tudo mais, mas qual é a regra quando você atende o telefone? Em Getop, fulano, bom dia, e aí no meu caso, por exemplo, seria em Getop, Aline, bom dia, porque isso gera ali uma postura profissional de quando você liga para algum lugar que a pessoa atenda. Então, se eu ligo para um departamento e a pessoa falar, alô, eu vou ficar confusa, tipo, tô ligando para onde? Quem foi que atendeu? Tipo, não é muito legal, sabe? Então, falar em Getop, Aline, bom dia, Getop, Aline, boa tarde, é nossa marca registrada, até para deixar ciente a pessoa que ela está ligando para a Engetop, já deixar ciente com quem ela está falando, né? E ter a boa educação de bom dia, boa tarde, boa noite. Então, falar essa frasezinha é o mais adequado. Outra regra, o telefone não pode trocar mais de 3 vezes. Então, a terceira vez é a máxima. Por que isso? Porque existe um estudo comprovado de que quando o telefone toca mais que 3 vezes, o cliente já pode perder o interesse, já pode fazer outra coisa, já pode desligar o telefone, enfim. Então, o máximo realmente são 3 vezes. Se troca 4, tá errado. Então, não fiquem também naquele negócio de quem vai, quem não vai, e aí deixar o telefone tocar 4 vezes. Não façam isso, sejam proativos. E sigam o roteiro, mas interagem com o cliente. Vocês estão vendo essa folhinha aí do lado, essa foto, né? Essa é a folha que tem lá na sede, tanto na recepção quanto do lado do telefone, com algumas perguntas dessas que eu acabei de falar. E ganha moral, realmente. Dessas que eu acabei de falar, né? Então, tem nome, descrição do projeto, como ele conheceu a Engetop, telefone do cliente. Então, tem todas aquelas perguntas que eu falei, tá tudo aí destrinchadinho para vocês anotarem. Depois, vocês vão tirar uma foto e passar para o gerente de vendas, entendeu? A lógica é essa. Não deixem de passar isso para o gerente de vendas, porque existe o prazo de 48 horas, e caso a gente não compre isso, é muito chato com o relacionamento com o cliente, sabe? Então, é isso. E aí, eu queria testar algum treininho aí. Quem é o treininho que quer se proativizar para a gente fazer uma chamada aí? Eu vou ter que escolher. Bora, vai eu mesmo então, vai. Boa, boa. Vou Opa, fazer, tem dois aí, hein? eu vou Vou fazer fazer uma com com os o dois. Ravel e Iago vai fazer uma com o Luan. Beleza, Iago? Eita. Aí me complicou um pouquinho. Tô ocupado aqui. Vixe, tá bom então, de boas. Beleza, vamos lá. Eu sou um cliente, vou ligar aqui para a Engetop e aí você vai atender o telefone, né? Então, beleza. O telefone tá tocando. O que você faz? Eu atendo, né? Bom dia, Ravel da Engetop. Deu uma trocada aí, mas tudo bem. Troquei a sequência. Oi. Beleza. É, Oi, Ravel, né? Então, eu queria fazer um projeto aqui na minha casa
tá acontecendo que eu tô tendo muita água aqui no meu teto e tudo mais, e eu queria que vocês viessem ver, porque eu não sei o que tá acontecendo. Bom, primeiro a gente tem que ver se a gente consegue realmente resolver esse problema. Eu queria que você falasse um pouco mais acerca do problema para a gente ter uma noção maior. Pronto, é o seguinte, eu tenho um vizinho de cima que ele tem uma área de serviço em cima do meu quarto, e aí ele fica ligando a água e tudo mais, e a água desce pela minha parede, eu não sei mais o que fazer. Eu estou querendo saber o que é que eu posso fazer para poder não descer mais água na minha casa e também ver se eu consigo colocar esse vizinho na justiça. O que é que você acha? Tranquilo, eu vou passar a situação para a equipe aqui e depois eu te dou um retorno o mais rápido possível, o prazo máximo de 48 horas, e a gente vai tentar resolver e ver se a gente é apto realmente para resolver esse problema. Boa. Alguns feedbacks. Primeiro, você deu uma trocada ali, né, no nome e tudo mais, mas tranquilo, tá se acostumando. E aí, o que eu faria nessa situação? Tipo, provavelmente ela quer um projeto de perícia e ela não está sabendo muito bem como pedir esse projeto. Então, é bom também dar uma conhecida nos nossos projetos. Eu posso enviar para vocês depois a carta e tudo mais. Mas eu gostei, tipo, de como você concluiu. Vamos entrar em contato com 48 horas para dizer direitinho o que você precisa e resolver realmente. Beleza, eu Aí gostei. tem que pegar contato e tal, que eu Isso, pulei essa parte e exatamente. tal. Faltou um pouquinho dessa Perguntar o parte do nome nome, da né? pessoa. É o nervoso aqui também, então é prática. É prática. Sim, exatamente. Então, é tranquilo, vocês estão aprendendo. Normal, assim, ficar nervoso e tudo mais. Se tiver alguém na sede, provavelmente vão falar com vocês, né? Ó, pega o nome e tal. E vai ter essa folhinha aí para poder fazer a cola. Então, basicamente é isso. E aí eu vou seguir aqui com a nossa capacitação. Oi, Agora eu vou falar. Aline. Oi. Rapidinho, uma dúvida. Nesse Diga. caso, precisaria pegar mais detalhes assim com o cliente logo de cara sobre esse projeto, como que seria? Ó, quanto mais informação você pegar, melhor. Então, tipo, onde que é a infiltração da senhora? Ela vai dizer, num quarto, não sei o que lá. Quantos pavimentos tem sua casa? A senhora sabe mais ou menos quanto de área quadrada tem? O problema é só nesse quarto? Tem algo mais que a gente precisa olhar dentro da casa? Então, entender se realmente é caso de judicial, porque nosso laudo não atende casos judiciais, mas aí o gerente de vendas pode dizer isso para ela, por exemplo, que ele vai entender melhor. Agora, a foto, pelo telefone, eu acho que a gente não consegue muito. Então, é mais quando o gerente de vendas falar mesmo com a pessoa. Mas, se tivesse a possibilidade, por exemplo, na recepção, os membros vão atender o cliente, aí é interessante pedir uma foto e tal, mostrar, enviar, aí o membro também tirar uma foto ali da foto dele. Então, algo nesse sentido. Você quer também? Então a gente pode fazer. É de boas. Vamos Não, fazer então, ó. vai da disponibilidade que tiver aí, até com relação ao tempo, né, e tudo mais. Não, bora fazer, dá tempo. Então, beleza, telefone tocando. E aí? Ingetop, Luan, bom dia, em que posso ajudar? Bom dia, Alon. Então, eu liguei para aí há 2 meses atrás para fazer um projeto, uma planta da minha casa, porque eu preciso regularizar. E vocês não me deram retorno. Eu quero saber o que aconteceu, como é que a gente faz aí para poder fazer esse projeto. Bom, primeiramente, qual é o nome da senhora? Para anotar aqui. Meu nome é Joana. Certo, senhora Joana. Eu não sei qual foi a relação que pode ter acontecido desse tempo de atraso de dar um retorno, mas a senhora pode me passar seu contato, por favor? Pronto, meu contato é 719 8765-4321. Ok, pronto. Eu vou conversar com o gerente de vendas para a gente estar analisando sobre isso que a gente pode fazer
da planta para a senhora Joana e vamos retornar em, no máximo, 48 horas, né? Como a senhora está com essa pendência de 2 meses, eu já vou conversar para que possamos apressar esse processo. Tudo ok? Ok, então, Luan. Mas veja direitinho isso aí, porque tem muito tempo já eu esperando, viu? Certo, certo. Então, eu vou entrar em contato com a senhora, então, vou passar para o gerente de vendas para a gente conseguir resolver essa questão da planta para a senhora o mais rápido possível. Muito obrigado, senhora Joana, Beleza. pelo contato. E como, puxando aqui, como que a senhora soube na Ediatop? Foi indicação, algo do tipo? Ou... Ó, uma vizinha minha fez um projeto com vocês e aí me indicou vocês, né? Muito interessante. Muito obrigado, então, senhora Joana. Vou estar retornando com a senhora logo mais. Uma boa Obrigada. tarde. Tchau, tchau. Aí, Luan, foi muito bem. Eu só daria algumas dicas que iam melhorar, por exemplo, acalmar a cliente. Você dizer que você vai pessoalmente resolver o problema e falar com o gerente de vendas e garantir com que ele fale com ela e a dar uma acalmada melhor, sabe? Tipo, ó, eu vou pessoalmente falar com ele e ele vai... Era 9876, era o número genérico. Mas, enfim, você falar que vai pessoalmente falar com o gerente de vendas, dá uma acalmada no cliente também, principalmente esse que tá com... Inclusive, eu recebi uma ligação dessa ontem. E também sobre o projeto mesmo, né? Então, você fala assim, eu não sei o que aconteceu, eu vou pegar os dados do seu projeto novamente, tá bom? Para poder, caso tenha dado algum problema, eu já passo adiante e a gente agiliza isso. E aí fala, quanto mais ou menos de área quadrada tem no local do projeto da senhora? O que exatamente é a planta? É da sua casa? Quantos pavimentos tem? Então, tipo, já também dá uma adiantada nesse processo, que aí o cliente também já fica mais tranquilo. Mas foi muito bem, de verdade. É feedback positivo aí, viu? Dá uma dica nessa situação aí. Quando o cliente estiver com pressa, se puder também, você já fala com a Amanda, que é diretora de projetos, ou então com algum gerente de projetos, porque aí eles já ficam sabendo do que está acontecendo. Vocês tentam colher o máximo de informação possível, passar para eles, que aí talvez não precise nem passar para mim. Já adianta mais o processo. Isso, exatamente. Entendi. Eu fui logo, tipo, indo direto para falando para vou falar com o gerente de vendas, para não pegar todos os dados, para não ficar postergando a ligação, para não atrasar mais. Ela já estava com esse pensamento de caramba, estão me deixando atrasando, mas entendi o conceito de tudo. Entendi. Show. Então, vamos lá. Sobre o horário de sede, né? A gente já terminou essa parte de atendimento ao cliente. Alguém ficou com alguma dúvida de atendimento ao cliente e tal? Tá tudo tranquilo? Vocês vão atender telefone, viu? Espero que todo mundo esteja preparado. Só uma coisinha, finalizando, né? Ainda naquele exemplo da infiltração, né? Eu fiquei em dúvida sobre caso a pessoa não saiba falar exatamente, né, como que tá acontecendo, se teria algum problema ou não, a gente realmente já vai lá de alguma hora, né, para poder avaliar tudo, e aí a gente pode falar, não, se a pessoa não souber falar, a gente fala, pô, não tem problema, a gente ainda vai mandar uma equipe aí para poder avaliar certinho, para poder fazer esse orçamento. Isso, não tem problema. Normalmente, alguns clientes realmente não sabem muito bem o que está no projeto. O gerente de vendas consegue ter ou o gerente de vendas ou de projetos consegue ter esse feeling maior. E, normalmente, tem uma visita. Nos projetos, tanto de Levcard quanto de perícia, a gente faz essa visita. Na maioria dos projetos, na verdade, tem visita. Então, inclusive, tem gente que vai para visita hoje. Não sei se os meninos estão aqui. Mas vão ver como é e tudo mais, e faz esse feeling. Aí, ó, já falou que tem uma cliente querendo visitar sábado, se tem algum treino apto. Só não pode ser no horário do welcome. Aí... Só uma dúvida. Nesse caso, quero um segundo contato. Quais dados assim a gente teria que pegar para ter certeza do projeto que estaria se tratando, né? Só o nome bastaria para saber qual era o projeto? Ou teria algum número, alguma série, alguma identificação do projeto? Normalmente a gente identifica o projeto pelo nome mesmo aqui. Então, por exemplo, vocês vão chegar lá na sede
vocês vão ver amanhã, que vocês provavelmente vou deixar vocês entrarem lá e tal. Tem um quadrozinho assim, e a gente identifica o projeto pelo nome do cliente. Então, projeto Bruno, projeto Casas, projeto Raimunda. Então, tipo, os cards são pelo nome dos clientes mesmo. Então, o nome já basta certinho. Ah, tranquilo. Beleza? Mas é isso. E aí, mais dúvidas sobre atendimento? Não, né? Então, vamos seguir para o horário de sede. Inclusive, semana que vem, vocês já vão entrar no horário de sede junto com a gente. Só relembrando, né, como funciona. São 2 horas, 2 dias na semana. Então, por exemplo, eu normalmente faço horário de sede de 9 às 11, tanto na terça quanto na quinta. E aí a gente vai 2 dias, mas assim, eu vivo na sede. Então, entre uma aula e outra, estou lá tomando um café, pegando ar-condicionado, conversando com o pessoal. Então, tipo, a sede também é liberada para poder frequentar. A única coisa que a gente restringe é realmente o dress code, que já está aqui no slide. Então, já vou entrar na capacitação. Para a gente ir para o horário de sede ou para a sede. Então, só é permitido entrar na sede a partir da porta de vidro ali, se você estiver dentro do dress code, né, que é o código de vestimenta. Então, durante o horário de sede, de 9 às 17, você só pode entrar na sede de calça. Pode ser jeans, pode ser leg, pode ser moletom, enfim. Algo que cubra suas pernas, não pode ser calça rasgada, tá? Uma blusa t-shirt normal, então, igual essa aqui que eu tô usando, normalzinha, de manga normal. E sapato ou tênis fechado. Então, a gente preza por isso justamente pela postura profissional, que é um de nossos valores, né? A gente quer trazer para vocês a vivência do mercado de trabalho e, junto com isso, a gente também se importa com o quanto que os nossos clientes nos veem. Então, trazer isso, traz essa postura profissional que a gente tem que passar para os nossos clientes. A gente é estudante, a gente entende que, às vezes, a gente é olhado com um olhar de, talvez, imaturos, talvez de que não sabemos tantas coisas, apesar de que aqui a gente sabe o contrário, sabe? Então, a gente tem que passar também a seriedade que a gente quer que as pessoas vejam. Se a gente recebe muita gente, olha, a gente recebe umas 2 pessoas, assim, por semana, não é tanta gente assim, não. Então, depende muito da semana também. A camisa tem que ser neutra, não tem importância de cor, não. Contanto que ela seja de manga, o que você não pode não pode ir de camisa? Nem camisa de time, não pode, e nem camisa que remeta a algum partido político, algo do tipo. Fora isso, pode ir com a camisa que tiver, não tem problema. Aline, referente ao horário de sede, para nós também, trainers, são só 4 horas semanais? Sim, para trainees também, para todo mundo. É que, velho, no negócio, assim, quando você mandou lá no grupo, aí tinha no mínimo 5 horários. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou viver na Politécnica. Mas aí, assim, ainda bem, porque meu horário tá meio puxado, eu tô pegando... É isso, a gente pede 5 horários porque a gente faz trocas durante a semana, né? Então, por exemplo, essa semana você pode ficar terça e sexta, na outra quarta e segunda, em outros horários diferentes, entendeu? Dentro daqueles 5 horários disponíveis. Então, a gente vai colocar os 2 dentro do disponível que você tem. Não é isso. Entendi. Muito obrigado. Quem é o próximo? Deixa eu ver. Vitor. E pode ser no mesmo dia que a gente vai lá pra sede, às 4 horas. Porque, por exemplo, eu botei minha disponibilidade sexta de manhã toda, que eu tenho a sexta de manhã toda livre. E aí, só pra saber. A gente prefere que não seja, porque você acaba vendo pessoas diferentes, assim, tipo, de dias e tudo mais, e aí cumpre o objetivo do horário de sede, que é justamente atender os clientes, fazer vocês trabalharem, né, ali em integração juntos. Então, tipo, realmente tá vendo um ou outro e tudo mais. Mas existem as exceções, né? Mas normalmente a gente faz isso com membros que estagiam ou tem alguma outra atividade muito pesada, assim, que precisam desse horário junto. Então, se for muito problema para você, a gente pode deixar junto. Mas aí tu informa para Lorena,
que está fazendo o horário de sede esse mês. Beleza? Tá. Pronto, valeu. Quem é a próxima? Andresa. Eu queria saber, tipo, como vai ser definida esses horários da gente a partir daquilo que a gente já mandou e até que dia vocês vão mandar para a próxima semana, no caso. Pronto. Eu vou falar um pouquinho disso no final da capacitação. Tá nos slides finais. É daqui a pouquinho que eu chego lá. Mas, basicamente, a gente define os horários de sede todo final das semanas. Então, na sexta ou no sábado de manhã, a gente está enviando o escalonamento da próxima semana. A gente faz isso com base naquele quadro de atividades, aquele que vocês pintaram de vermelho ou verde. Então, todos os verdes a gente considera, a gente coloca 2, e aí a gente manda para todo mundo um esqueminha de segunda a sexta com os horários de cada pessoa. Que mais? E aí, a gente pede para vocês atualizarem esse quadro, né? Tipo, deixem atualizado. Vocês podem atualizar até quinta da semana seguinte. Então, por exemplo, hoje a gente já vai fazer o horário de sede, né? Agora já vai fazer. Mas os membros tiveram até ontem para poder atualizar o quadro. Na semana seguinte, os membros vão ter até quinta para atualizar o quadro. E sexta, agora já vai estar fazendo um horário. Então, tem que manter sempre atualizado, a gente pede isso justamente porque as semanas mudam, né? Então, por exemplo, eu posso ter um médico semana que vem, e aí isso é algo extraordinário. Eu posso ter, sei lá, uma aula que eu vou ter e que vai ser reposta, e aí na semana que vem eu já não tenho esse horário, não. Então, a gente pede para as pessoas meio que atualizarem isso, entendeu? Normalmente, por exemplo, o meu fica igual, a menos que eu tenha alguma coisa extraordinária. Mas de algumas pessoas, por exemplo, muda toda semana. Então, vai de cada um. E vocês precisam atualizar, porque caso o escalamento já esteja sido feito, aquilo ali é o que vai valer. E aí vocês podem trocar, né, de horário de sede, um com o outro, por exemplo. Trainee só pode trocar com trainee, membro com membro. E aí vocês podem trocar de dia com outra pessoa, mas o horário de sede é o que vai estar valendo. Mas eu acho que é isso. Mas se alguém tem alguma dúvida, eu vou falar algumas coisas também sobre funcionamento da sede, horário, enfim. Mas bora lá. O dress code já falei, né, para vocês, tá todo mundo ciente. Sobre a recepção, os trainees não ficam na recepção, então são membros que ficam na recepção e vocês que atendem o telefone. Então, todo mundo vai atender o cliente à sua maneira. Na recepção, sim, nunca deve estar vazia. Inclusive, vocês trainees também que verem recepção vazia, cobrem os membros, pode, a gente tá vazia aqui. Que ela nunca deve ficar vazia e sempre está ocupada por um membro fardado com a blusa da Angiotop. Beleza? Porque causa realmente essa profissionalidade que a gente está querendo. E aí, durante o funcionamento da sede, né? O que a gente pede? Aí eu trouxe algumas regrinhas que estão, inclusive, lá no mural da sede, mas eu trouxe para mostrar a vocês e explicar algumas. Primeiro, respeito mútuo, né? Tipo, é o mínimo, é o básico, assim, que a gente pode estar... Se a sede estiver vazia, posso atender até o membro chegar? Se estiver vazia, sim. É o ser dono, né? Então, todo mundo aqui tem que exercer os nossos valores. Então, como trainee, se não realmente tiver um membro ali, você atende o cliente até o membro chegar e escuta o que ele tem para falar e tudo mais. Ravel falou, a gente como trainee não tem camisa da Jota. Não, infelizmente não. Vocês, às vezes, vão usar, às vezes não, quando forem, por exemplo, para visita. Então, quem for amanhã para visita, ou hoje para visita, algum membro vai dar lá a camisa da Angiotop, até porque tem que estar representando a empresa durante a visita técnica. Mas vocês não ganham a farda, por exemplo, para vocês. Eles vão ter momentos pontuais, como visitas, evento MEG, essas coisas. Emprestada. Mas é isso. O outro ponto, né, que tem aqui, atenção com as bancadas. Então, não coloquem peso excessivo, mochila. Terminantemente proibido. Eu sou a fiscal das mochilas quando eu chego na sede. Terminantemente proibido mochila no balcão, porque fica desorganizado. Às vezes não tem lugar para botar computador, tem um monte de gente sentada, e tipo, ainda tem mochila ali em cima da bancada, não é tão legal. A gente tem um escaninho, assim que a gente entra na sede, tem um escaninho para colocar todas as mochilas e as coisas e deixar realmente só na bancada o computador, caderno, essas coisas, sabe?
E limpar, né? É o mínimo também que a gente pede. Se você apagou um negócio ali de borracha, limpa. Se você tomou um café, que lá tem várias xícaras também. Toma um café, limpa seu café, lava, tem detergente, tem bucha, tem tudo lá, para poder lavar sua caneca e deixar tudo bonitinho do jeito que você encontrou. Ao sair, organize as cadeiras, notebooks e demais equipamentos. Então, não deixe as coisas jogadas, mouse de um lado, teclado do outro, bota bonitinho também. Para uma pessoa que precisar daquele computador, esteja ali no local ideal também para poder utilizar, beleza? Cadeira também, às vezes, a gente faz uma rodinha assim, né, na sede, para trocar ideia, para conversar, para fazer algum checkpoint rápido. E aí, para não esquecer essas cadeiras do mesmo lugar ali, que só levantar e sair, sabe? Coloca embaixo das mesas para ficar bonitinho também, porque facilita o trabalho de todo mundo e todo mundo aqui é dono da empresa. Desligar o ar-condicionado, luz, exaustor e cafeteira e computadores ao sair. Isso é mais para a galera lá do último horário de sede, de 3 horas. Mas, caso você veja a sede vazia e tem 5 computadores ligados, não precisa também, vai desligando ali a maioria. Não coma no ambiente interno da sede. Na sede não é permitido comer, almoçar, lanchar, nada. Só o consumo de bebidas como água, café, suco. Então, a gente permite beber, né, as coisas, café, água, enfim, mas não é permitido comer, até porque é um ambiente de trabalho. Então, imagina você está trabalhando, alguém abre uma marmita do seu lado, assim, além da vontade de comer também, pode atrapalhar, tal, as pessoas de estarem ali, fora que é um ambiente também de equipamentos, né? Então, pode estar estragando algum equipamento e tudo mais com os farelos. Utilizem o lixo adequadamente com sacos plásticos que se encontram nos caninhos. Então, tipo, se o lixo estiver cheio, você vai lá e tira o lixo. Tem um lixo maior perto dos banheiros ali, você pode pegar o saco, botar lá no negócio. E colocar um saco novo. Como, lembrando novamente, todo mundo dono da sede, não temos alguém para fazer a limpeza. Quem faz a limpeza somos nós, inclusive tem faxina. Quem faz a faxina são os próprios membros. E agora trainees, né? Pronto. Zele pelos equipamentos da sede, tome atenção aos avisos, então olhem sempre os murais, as coisas certinhas, para ver se está tudo certo, para ver o que tem de novo. A sede, inclusive, está arrumadinha lá por causa do PEP, cheia de fotinha, está muito linda. Respeite o uso do ambiente, então evite conversas excessivas, palavras de baixo calão e assuntos inadequados como política, religião e futebol. Então, às vezes tem um cliente lá na frente e aí a galera se empolga dentro, porque realmente, às vezes a gente se empolga, conversa um com o outro, é todo mundo amigo, enfim. Aí tá falando sobre alguma coisa da empresa, mas é importante que a gente se atente também para não exceder muito ali o tom de voz e tal, para não atrapalhar as pessoas que estão trabalhando e até algum cliente que tem ali na frente, beleza? Fora, peraí que eu já te falo contigo, Rafa. Fora as palavras de baixo calão, é terminantemente proibido xingar na sede. Eu sei que às vezes, uma vez ou outra sai alguma palavra assim, porque a gente é acostumado já no dia a dia, né? Mas é terminantemente proibido xingar na sede ou falar alguma coisa que envolvam bebidas alcoólicas ou algum crime ou alguma coisa ilegal ou drogas, enfim. Então, não falem sobre esses assuntos. Assim como a gente recomenda que se evite assuntos inadequados como política, religião, futebol, porque normalmente esses assuntos são assuntos mais polêmicos, né? E a gente quer evitar esse tipo de conflito que não é do ambiente profissional para trazer para ele. Então, da porta para fora e sem a camisa da G-Top, vocês podem falar sobre o que quiser. Diga aí, Ravel. Não, só uma dúvida em relação ao computador. Tem que levar, na empresa tem lá, tranquilo, como que é? Porque, por exemplo, eu vou de ônibus para a faculdade, para a poli. Então, levar o computador na mochila, eu fico com o meu pé atrás, né? Porque pegar ônibus é complicado. Entendo. Eu estou na mesma situação. A gente recomenda que as pessoas levem se puderem. Então, no seu caso, por exemplo, eu não recomendaria.
Mas quem puder, tipo, for de carro, vai de Uber, mora perto, se sente confortável no transporte público, leva seu notebook, porque você vai se sentir muito mais confortável lá na sede. Mas lá tem alguns computadores, não vou garantir o funcionamento 100% de todos, porque às vezes realmente dá alguns problemas, mas tem um computador de mesa, né? E tem 3 notebooks. Tem um que é Nitro, que é muito bom, e tem 2 que são um pouquinho mais velhos, que aí esses daí realmente é puxado. Mas os outros 2, por exemplo, o computador e o notebook Nitro funcionam muito bem. São os computadores que a gente tem hoje. E aí conseguem atender a maioria das pessoas quando vão. Mas a galera, em peso, assim, tipo, leva notebook. Então, se vocês tiverem, levem. Beleza? Outra coisa. Deixa eu ver se eu tinha outra coisa para falar. Não, já tinha falado tudo. Tinha alguma pergunta aqui? A Caio falou, quando ocorrem as faxinas? A Iago falou, 2 vezes no mês. Agora, vou fazer uma amanhã, inclusive, de manhã. Se eu não me engano. Quem quiser ir também tá convidado. Aí já fica lá pro Welcome Training. Mas tenho quase certeza que amanhã tem. Tô vendo um e-mail aqui que foi mandado hoje. Mas provavelmente vocês vão entrar com o nome mesmo nas faxinas a partir do mês que vem. Então, mês que vem, no outro mês, vai ter. Geralmente são aos sábados ou fora do horário comercial. Então, antes de 9 e depois das 17. Então, é mais ou menos assim. Pronto. Aí, ó, quem quiser comparecer, vocês ainda não estão escalados, mas é sempre bom, né? É até para ver ali como é que é a sede, conhecer a galera. Fiquem à vontade. A partir do mês que vem, no outro mês, vocês já entram ali como a galera que vai ajudar também. Beleza. E aí, as últimas regrinhas da sede é evitar a entrada e saída excessiva da sede com clientes orientadores na recepção, porque é meio chato, né? Então, você está ali, até para quem está atendendo, para quem é o cliente também, dá uma distração na hora de ficar fulano toda hora passando e voltando, distrai na hora. Eu sou uma pessoa muito distraída, então, se eu estou ali falando com o cliente, aí passa alguém, eu já esqueci tudo que eu estava falando. Então, tem que ter esse cuidado também. O cliente está ali, você vai sair. Se você puder esperar mais uns 5 minutinhos para poder o cliente ir embora, você fica lá dentro da sede, conversando, vai ter coisa para você fazer. Se você está do lado de fora também, se você puder esperar mais uns 5 minutinhos, espera para poder não ter esse passo a passo. Só, assim, não é proibido passar, você pode passar, mas se puder evitar, evite. O que mais? Só os membros efetivos podem ter acesso à chave da sede. Infelizmente, vocês não vão receber a chave, porque vocês só podem entrar na sede, tá na 12, inclusive, isso. Ou na 13, na 11, que vocês só podem estar no ambiente da sede com acompanhamento e presença de um membro. Então, só os membros efetivos podem ter acesso à chave e só o DOP e o DGP estão autorizados a fazer cópias. Então, a gente que mantém mesmo quem está com controle, quem está com as chaves tem esse controle e tudo mais. E como vocês só podem entrar na sede com a gente, e aí eu falo entrar na sede com a gente em que sentido? Se tiver só um membro e um treininho na sede, tipo, um membro vai ficar na frente e o treininho vai poder ficar lá, pode ficar lá. É na sede como um todo. Então, vocês podem ficar lá dentro, não tem problema, pode ficar 5 treininhos lá dentro e um membro aqui na recepção, que não tem problema nenhum. O único estabelecido é que o membro precisa estar lá. O membro foi no banheiro, vai ter que fechar a sede, não, aí já é demais. Mas é só realmente para ter sempre um membro ali olhando por vocês, até para a gente assegurar a cultura da empresa, né? Porque vocês estão entrando agora, estão vendo como é que é as coisas, podem fazer alguma coisa errada assim, conhecer mesmo, e aí o membro vai ali, ó, isso aqui não é bem assim, façam desse jeito e tudo mais. E, por último, não estudem ou façam atividades extra em GTOP no seu horário de sede, porque ele perde totalmente o objetivo, que é ajudar vocês a estarem trabalhando nas atividades da GTOP e estarem interagindo com as pessoas, além do atendimento do cliente, né? Então,
o que não falta é coisa para fazer. Então, se vocês não tiverem demanda e tá na hora de sede, me procura que eu dou, sem problemas. Então, tipo, tem bench para fazer, tem coisa para pesquisar que pode melhorar, principalmente se vocês vão entrar em rodízio, em projeto. Tem projeto para fazer, já pode adiantar o projeto 5 dias para frente. Então, sempre vai ter alguma coisa no horário de sede, então a gente pede que vocês não estudem. Se a sede estiver fora do seu horário de sede, você pode estudar lá dentro, não tem problema nenhum. É só reparar se alguém está precisando de computador, outra coisa, para poder não prejudicar também quem está trabalhando. E se a sede estiver muito cheia também, aí eu recomendo que vocês vão lá para a mesa do 6º andar, que também tem lugar, também é um espaço aberto. Aí, mas basicamente é isso, beleza? E aí, sobre o escalonamento, né, que a Andresa tinha até perguntado, eu já respondi várias perguntas sobre escalonamento, mas ele é enviado no final de todas as semanas, tomando como base o quadro de atividades do colaborador. Então, vocês precisam atualizar esse quadro até quinta-feira, porque uma vez feito o escalonamento... beleza, Iago, valeu. Uma vez feito o escalonamento, você precisa cumprir, mas vocês podem trocar, como eu falei, né? Vocês podem trocar os horários uns com os outros. Ah, fulano, você tá, sei lá, você tá terça e você não pode mais. Aí fala, fulano, eu não posso terça-feira, você pode trocar comigo, eu pego o seu horário, você fica no meu. E aí pode fazer esse trâmite, mas precisa da DGP. A gente vai abrir uma caixa chamada... Caixa a gente chama de e-mail, tá, gente? Uma caixa chamada Caixa de Avisos e Justificativas. Nessa caixa, vocês vão enviar todos os avisos e justificativas possíveis que vocês tiverem. Para capacitação, para reunião, que não puderem por causa do motivo justificável, para alguma coisa obrigatória que tiver, e para o horário de sede. Então, troquei horário de sede, vou lá na Caixa de Avisos e Justificativas, DGP, troquei horário de sede com fulaninho, tal dia, tal dia. E aí, DGP fica ciente disso. Só para não ter desalinhamento e tudo mais, e a gente que faz o horário de sede não saber quem é que está na sede, sabe? Que mais? Por fim, esse é o último slide. No escalonamento e no horário de sede, existe o sistema de advertências, que foi feito para assegurar a atividade desse horário de sede, e todo mundo, membro, diretor, trainee, tá todo mundo inserido nele. Então, como é que funciona esse sistema? A gente vai enviar para vocês a caixa do horário de sede certinha com o documento, mas basicamente, assim, falando por cima, vocês podem ler o documento tranquilo, ele assegura que você esteja lá no horário que é para você estar lá. Então, se o horário é 9 horas, não chega 9h01, não, porque você vai tomar uma advertência. E essa advertência de até 15 minutos, ela só conta 6 vezes. Então, você pode atrasar 6 vezes, mas na 7ª você vai ganhar o 3º horário de sede. Então, é mais ou menos isso. Se você atrasar mais de 15 minutos, isso só vai ser contabilizado 2 vezes, na 3ª você ganha o 3º horário de sede. O mesmo funciona para sair antes do horário. Então, se o seu horário é de 9 às 11, não saia antes de 11 horas. Se você sair até 15 minutos antes, você vai contar nessas 6 também que eu falei. Então, no 7º, você ganha o 3º horário de sede. Se você sair com mais de 15 minutos de antecedência, você vai contabilizar também 2 vezes, na 3ª você ganha o 3º horário de sede. Então, foi feito justamente para vocês estarem no horário certo lá do escalonamento, de uma ponta a outra. Existem algumas exceções. Quem são essas exceções? Quem tem, por exemplo, a gente coloca lá a pessoa de 9 às 11, mas a pessoa tem aula às 10h40, mas a DGP está ciente que essa pessoa tem aula às 10h40, mas aquela organização de horário de sede foi a única possível para aquela semana. Então, a pessoa pode sair às 10h40 e enviar a justificativa lá no formulário, beleza? Mas, mais uma vez ressaltando, DGP estando ciente que a pessoa tem aula e DGP colocando aquela pessoa no horário que sabe que ela tem aula depois. Então, mais ou menos assim. Marielle? Eu gostaria de saber sobre o horário, porque eu tenho aula às 2h50, e aí o horário que ficaria melhor para mim, para estar, que eu tenho certeza que eu posso ir toda semana sem problema, seria de 12h50 até 2h50. Eu queria saber se tem problema, assim, ser horário quebrado, ou se só pode ir de 1 a 3. Normalmente a gente não bota horário quebrado. Por quê que eu digo isso para você?
porque senão a gente perde totalmente o controle das coisas. Por exemplo, tem 31 membros não, vou tirar o CONAD, tem 28 membros e 22 trainees. Se a maioria, assim, não vou dizer todo mundo, a maioria das pessoas fizerem horários quebrados, a gente de DGP não vai ter controle absolutamente nenhum sobre quem está em que horário, sabe? E a gente não vai conseguir saber de verdade. É muita gente para administrar. Aí a gente, por exemplo, te colocaria, caso realmente você fique nesse horário, te colocaria de 1 às 3, mas você poderia sair com esses 10 minutos antes. E aí colocar lá no formulário bonitinho, ó, tem uma aula 2h50 e preciso sair, já avisei a DGP. Pronto. Então, seria mais ou menos assim. Diga, Andresa. Tipo assim, se a gente, como ela falou, tiver aula nesse horário, você disse que poderia sair antes e viagem justificativa. Mas para a gente sairia no horário da aula mesmo, porque, por exemplo, a gente pode estar na Ingitop, lá na Poli, mas a aula é lá na Undina. Na Undina, isso. Não, aí você sai com um pouquinho mais. Então, eu já tive membro, por exemplo, que precisou sair 10h30 para poder, esses 10 minutos, descer a escada da Poli. Então, vai de membro a membro. Normalmente, essas aulas de 10h40, até agora, dos membros foram lá na Poli. Mas se não for, é só colocar no comentário, não sei se vocês viram no quadro de atividade dos membros. Eu vou apresentar aqui, porque já acabou a apresentação. Vou tirar aqui. Vocês ainda estão vendo minha tela? Estão, né? Pronto. Vou abrir o quadro aqui de atividades. Para exemplificar para vocês como funciona. Aí aqui eu vou abrir a aba de membros, horário de saída. E aqui no meu, por exemplo, tem aqui comentário, tá vendo? Tem o horário verde, porque eu tenho mais de 5 horários disponíveis, mas eu percebi que esses horários aqui de cima tinham poucas pessoas. Aí eu falei, poxa, eu vou deixar esse horário livre aqui, e aí a DGP já fica ciente que eu tenho aula 10h40, caso eu realmente precise colocar mais alguém. E aí eu coloquei aqui o comentáriozinho, aula 10h40. Aí a mesma coisa, vocês podem colocar o comentário e falar, ó, tem uma aula 10h40 na Undina. E aí a DGP já fica ciente que você vai precisar sair mais cedo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que tem mais gente aqui com comentário, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais gente. Não tô achando, mas normalmente tem mais gente no comentário. E aí, vocês podem fazer a mesma coisa. Tem gente que pinta de amarelo também. Cadê? Acho que Bia estava pintada de amarelo em alguma coisa. Aqui, esses horários, porque não é muito bem a preferência dela. Tipo, ó, se realmente precisar de alguém, eu posso esses horários. Mas não quero. Basicamente, o amarelo diz isso. Então, vocês podem usar também isso, caso queiram. E também tem os horários de preferência. Vocês podem escrever, né, preferência nos horários que querem. E aí, a gente tenta ao máximo atender as preferências das pessoas. Às vezes não tem como, mas a gente vai tentar ao máximo. Digam aí. Mais alguém? Eu fiz acabei pulando na frente de Caio aqui, mas agora eu tô falando, né? Eu acabei fazendo um comentário no próprio... Eu pintei de amarelo uma e acabei fazendo um comentário dentro da célula mesmo, né? Ao invés de fora. Pode deixar assim mesmo ou faz o comentário fora? Pode deixar. Deixa eu ver aqui. Pode seu comentário, tranquilo? Pode. Eu só falei que eu tenho uma aula aqui pro horário de 1 a 3, né? Eu falei que eu tenho uma aula... eu não arrumei. Eu tenho uma aula 12h30, que acaba 12h30, outra que começa 12h50, sabe? Aí seria meio corrido. E a minha aula de 12h30 é na Undina. Pronto, beleza. Dá pra Lori ver, é tranquilo. Mas é isso aqui sobre o quadro que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou abrir aqui o e-mail para vocês verem como é o escalonamento. Todo mundo já conseguiu entrar no e-mail? Já sim. Aline, me tirou uma dúvida. Referente às aulas.
A de anteontem e a de ontem, vocês vão mandar gravadas? Eu não consegui participar. A de anteontem a gente não conseguiu gravar, mas como era um momento mais de apresentação e tal, a gente mandou o slide para vocês verem quais informações importantes que tinham e tal, e a carinha dos membros, né, com os históricos lá. E a aula de ontem a gente gravou, eu vou colocar assim que terminar a capacitação no YouTube e mandar o link para vocês. Beleza? Obrigado. E outra coisa, referente ao programa que tem que baixar no computador. Eu ainda tenho que comprar o meu computador essa semana, no caso. E aí, no caso, tem algum período máximo para baixar ou tem que ser por urgência? A gente vai começar a fazer projetos, vocês, na verdade, né, na segunda-feira. Aí, normalmente, são 8 dias, então vai ser da segunda até a outra semana para vocês entregarem os projetos, mas vocês fazem isso em equipe. Então, tipo, vocês vão dividir, a demanda tal fica com fulano, demanda fica com ciclano e tal. E aí você pode pegar uma demanda urgência. Vocês podem pegar uma demanda que não precisa tanto de computador, assim como deixar, tipo, algumas demandas suas para a hora de sede fazer lá na sede, por exemplo. Então, assim, eu te recomendo que você veja isso o mais rápido possível, porque facilita a sua vida, entendeu? Você tem um computador em casa e tal, é mais flexível. Mas caso você não possa, tipo, tem uns computadores da sede também para estar usando. Pronto, tem como ter acesso pelo celular, não, né? Os projetos, não. Não. Pronto, mas eu vou dar um jeito. Obrigado, viu? Tranquilo. Diga, Andresa. A minha dúvida é parecida com a dele, porque, tipo assim, atualmente estou com um computador que ele não é lá muito bom, ele não tem bateria, então ele só funciona na tomada. E ele é um pouco lento. Ele até tá no conserto, formatando para ver se ele melhora. Sabe que isso influencia muito, assim, porque eu tinha preferência de usar os computadores da sede, por meu computador não ser tão ruim, mas eu posso utilizar ele também. Assim, eu acho que não influencia, não vou dizer a você que não influencia mais no seu desenvolvimento, né? Tipo, às vezes você vai demorar mais para fazer uma demanda do que outra pessoa com um computador melhor, por exemplo. Mas eu acredito que você consiga entender, e só se ele travar muito mesmo, tipo, com o Revit e tal. Mas, por exemplo, o meu computador não era tão bom assim. Tem alguns computadores, inclusive, na sede, que não são lá essas coisas. E eles conseguem rodar o Revit, sabe? Com alguma dificuldade, mas conseguem rodar e tal. Se você conseguir fazer a demanda e entender tudo certinho, não tem problema. Beleza? Show. Mas é isso. E aqui é o escalonamento que eu falei, fiquei de abrir para vocês, né? Então, por exemplo, toda semana o DGP vai enviando uma fotinha dessa, e aí tem o nome de todo mundo, né? Então, por exemplo, eu tô aqui na terça e tô na quinta. Malu que tá por aí, tá na segunda-feira, 2 horários, tá vendo? Então, é isso, tipo, tem várias pessoas em vários horários diferentes aqui espalhados, e aí a gente só procura nosso nome e vai no dia. Caso precise trocar com alguém, fala com alguém e tal, e vai. Mas basicamente é assim. Beleza? Acho que era mais isso mesmo que eu tinha para falar para vocês. Samara tá com a mão levantada. Só uma dúvida, porque eu acho que eu acabei me esquecendo. Com relação aos horários semanais, são quantas horas mesmo? Não entendi. As horas semanais. Tipo, quantas horas são? Na sede são só 4. É da sede que você está perguntando ou total? No total. No total, a gente fala 20 horas. De acordo com sua disponibilidade. Entendi. Mas na sede em si são 4 horas. Isso. Certo. É isso. E aí? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Se for pergunta sobre alguma coisa do programa Trainee, pode perguntar também, viu, gente? E aí eu vou liberar os membros que estão aí. Malu também pode parar a gravação.